Então eu quero convidar aqui o Bispo Cícero Amaro. É Bispo Amaro, certo? Ele é da Igreja Batista Maranata em Brejo Santo. Ele é santo, é ou não é? É santo. Ficar perto dele ali, só a graça de Deus para nos abençoar. Mas a gente segura. É cearense. Cearense, vocês sabem que tem tradição de comediante e tal, e pessoal animado, brincalhão. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque cada vez que ele vem aqui, irmãos, ele tem uma mensagem nova, ele tem algo novo para a gente. Ele traz de Deus um renovo para as nossas vidas. E pela manhã hoje houve um renovo tão maravilhoso. A igreja foi ricamente abençoada. Quem veio de manhã viu que Deus fez, a mensagem que foi entregue para nós, tá? Depois o pessoal aí me falando, pastor, Deus falou comigo. Isso é bom, tá certo? Mas vamos ouvir ainda um pouco mais da palavra de Deus nessa noite para os nossos corações. E o Bispo Amaro vai estar ministrando a palavra de Deus. Fique à vontade, irmão. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz de Cristo. Amém. Que maravilha estar aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor. É uma honra, já falei pela manhã, vou falar novamente. É uma honra para mim estar aqui participando de mais uma festa aqui na igreja. Pastor Carlos é um amigo especial. Já esteve pregando lá em nossa igreja, de Brejo Santo. Em nome de Jesus, esse ano a gente está projetando uma grande programação para uma grande festa e certamente Pastor Carlos vai estar pregando novamente ali em nossa igreja. Virá o convite para a glória do Senhor em nossa semana de júbilo. E eu tenho uma palavra nesta noite, mas antes eu quero parabenizar os irmãos da banda, porque eu conversando aqui com o pastor Carlos, tinha horas que eu não sabia se era o playback tocando ou vocês tocando aí. Parabéns, Deus abençoe. Façam do jeito que nós pregamos pela manhã, vão na frente que os profetas vão atrás profetizando. Aleluia, amém. Eu, como disse a pastor Carlos pela manhã, eu não gosto muito de falar do meu material. Eu prefiro falar mais do meu espiritual. Mas o cantor Adalberto Santos nessa noite foi usado para eu me animar a falar um pouco do meu material. Porque ele disse que o CD é assim: o C é de Cristo e o D é de Deus. Aí eu disse, então é o jeito de eu falar de hoje em diante, né? O C é de Cristo e o D é de Deus. Aí é o jeito de a gente falar, não é, meu irmão? Estou animado. Aí o pastor Carlos disse, meu irmão, e DVD é o que? Eu disse, eu disse, é Deus, verdadeiro Deus. Aí é o jeito de eu falar, pastor, que o cantor Adalberto foi usado ali, né? Quando eu terminar, aqui ao lado tem o nosso carro e a gente vai estar ali. Temos um MP3 com 23, 24 mensagens, custa R$10, todas pregadas ao vivo. E nós temos um CD que, aliás, temos um MP3, não DVD, MP3, que vamos procurar o significado também, né? Maravilhoso, pastor, 3 Deus, 3 da Santíssima Trindade. Pronto, tá bom, tá certo. Aí você vai lá. Tem um CD que somente quem é casado pode ouvir, que eu fiz, preguei numa terapia de casais que eu realizo de 2 em 2 meses. É a falta de intimidade no casamento. Todo casal precisa ouvir esse CD uma vez cada noite, antes de dormir. Viu? Então, temos outras 5 mensagens em 5 CDs sobre o temperamento sanguíneo. Esse ano eu estou pregando lá em nossa igreja sede sobre os 4 temperamentos humanos. O tema é temperamentos transformados pelo Espírito Santo. E eu já estou com as mensagens do sanguíneo transformado pelo Espírito Santo prontas. Então nós temos 5 mensagens ali, volume 1, volume 2, volume 3.
Pela manhã alguns irmãos chegaram e disseram: eu quero 5. Os 5. Aí, ok, os 5 reais. Eu disse: não, irmão, desse jeito também é demais. 5 CD por 5 reais, espera aí também. Não é assim não, é um CD por 5 reais. Porque desse jeito eu vou trabalhar para trás. Quando eu colocar MP3 eu vendo, de todo jeito. Mas eu aprendi com o pastor Carlos. Pastor Carlos disse uma vez que eu vendia aqui uns CDs a 3 reais, aqui e ali. Era 5, eu dizia: se você levar 2 eu dou 1, fica a 3,50. Aí pastor Carlos disse: rapaz, não faz um negócio desse não, você está desvalorizando as mensagens que Deus te dá. Vende esse negócio mais caro um pouco, que valoriza as mensagens. Tu prega alguma coisa de Deus, prega bem. Amém. E eu juntei isso com uma coisa que eu vi lá em Petrolina. Eu fui fazer a propaganda do CD, pastor. Nunca mais eu vendo CD de 3 reais. Porque na hora que eu disse assim: irmãos, tem meu CD ali, 1 custa 5, 2 custam 10. E se você levar 2, eu dou 1 de graça e fica 3. Aí teve uma irmã que disse: oh meu Deus, eu vou comprar, o coitado. Eu disse: bem-aventurado é o pastor Carlos, que me ensinou, né? Então, Deus seja louvado, né? Vamos ouvir a palavra de Deus? Mas antes, quem é que acredita na riqueza do Senhor na nossa vida? Digam amém. Vão abrindo em Provérbios 26. Enquanto isso, missionário, a gente louva a Deus enquanto todos encontram. Libero riquezas pro meu povo, prosperidade, unção de alegria, unção de renovo. Estou com pressa, eis que vou cumprir minhas promessas que fiz para esse povo que ora, que fiz para esse povo que chora, o povo que me adora. Eu me agradei da tua oração, o teu gemido tem chegado a mim. Agora chega de humilhação, a tua angústia já chegou ao fim. Você vai sair daqui com a sua bênção. Oh, aleluia! Libero riquezas pro meu povo, prosperidade, unção de alegria, unção de renovo. Estou com pressa, Deus está com pressa, viu? Eis que vou cumprir minhas promessas que fiz para esse povo que ora, que fiz para esse povo que chora, o povo que me adora. Eu me agradei da sua oração, o seu gemido tem chegado a mim. Agora chega de humilhação, a tua angústia já chegou ao fim. Você vai sair daqui com a sua bênção. Receba nesta noite, oh aleluia, a sua bênção. Eu me agradei da sua oração, o teu gemido tem chegado a mim.
Agora chega de humilhação, a tua angústia já chegou ao fim. Você vai sair daqui com a sua bênção. Você vai sair daqui com a sua bênção. Você vai sair daqui com a sua bênção. Amém. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em pé. Provérbios capítulo 26, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus nesta noite para toda a igreja batista missionária aqui de Cabrobó, bem como para todos aqueles que a ouvirem através de um CD ou de um DVD, ouvirem através do DVD, verem e ouvirem-na. Diz assim a palavra de Deus: sem lenha o fogo se apaga. Repitam: sem lenha o fogo se apaga. E não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Ainda de pé, quero avisar para vocês que não estarei considerando os versículos na íntegra, apenas considerando duas frases dos dois versículos. Considerarei a frase seguinte do versículo 20: sem lenha o fogo se apaga. E eu quero que vocês repitam isso no 3. Quando eu terminar no 3, vocês repetem forte. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Sem lenha o fogo se apaga. O fogo se apaga quando não tem lenha. Agora, o versículo 21, eu vou repetir e vou considerar apenas essa frasezinha que diz: a lenha é para o fogo. Vamos lá? A lenha é para o fogo. Mais uma vez. A lenha é para o fogo. Agora, o mais alto que nós pudermos, as duas frases. Eu termino e vocês explodem, tá? Sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga. A lenha é para o fogo. Levante a mão e diga: Senhor, fale comigo nesta noite. Amém. Você crê que Deus vai falar? Amém. Então desocupe as suas mãos aí, sua Bíblia, põe aí no seu assento. E eu quero que você desocupe as suas mãos. E eu quero perguntar: você crê que o fogo se apaga se não tiver lenha? Você crê que a lenha é para o fogo? Você crê que isso é palavra de Deus e não pode falhar? Então, se você acredita, eu quero que você comece a aplaudir a Jesus aqui neste momento. Bem forte. Vai aplaudindo. Você vai aplaudindo e vai dando glória a Deus agora, vai. Você vai aplaudindo e dizendo glória a Deus, glória a Jesus. Vai fazendo isso. Isso. Enquanto isso eu vou orar. Vai aplaudindo e dando glória a Deus. Eu vou orando. Senhor, recebe as palmas, recebe o glória a Deus, recebe o aleluia do teu povo. Prova nesta noite para nós que a tua palavra é para nós, e mostra, meu Deus, a função do fogo, a função da lenha, e que nesta noite haja lenha e haja fogo no meio de nós, em nome de Jesus, e que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. 26 anos do ministério de oração desta igreja. E oração dispensaria até o nosso comentário, se todos nós
entendêssemos. Como Daniel entendeu, orava 3 dias com as janelas abertas para Jerusalém. Como diz a divisa, parece até que ele já tinha uma ligação com o apóstolo Paulo, que nasceria lá na frente. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. E Daniel sabia que só podia combater o mal espiritual com as armas espirituais, e a oração é uma delas. E eu quero desafiar a você a ler a Bíblia e pesquisar também na história extra-bíblica, estudar a história eclesiástica dos grandes movimentos reformadores. Se você encontra um homem de Deus que não vivia em intensa oração. Esses homens entenderam que a oração era uma arma, e entenderam que através dela, sendo ela uma conversa com Deus, através dela Deus mandaria fogo, o fogo do avivamento para a igreja. Examine a vida de Moisés, a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó. Veja a vida de Josué, a vida de Gideão, a vida de Samuel, a vida de Davi, de Salomão, a vida de Jeremias, a vida do próprio Jesus e da igreja primitiva, do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Se eles não foram homens de oração e mulheres de oração. Examine a história eclesiástica e comece a ver homens como Savonarola, John Knox, John Wesley, Lutero, Calvino, Zwinglio. Procure homens como esses. Até mesmo dois dos precursores do pentecostalismo no Brasil, Daniel e Gunnar. Entre tantos homens hoje que fazem a obra de Deus na atualidade, que ainda vivos estão, examine se existe um só deles que viveram sem orar. Não existe nada que possa ser feito numa igreja e que agrade a Deus se não começar pela oração. A oração é tão importante que nós podemos dizer para você que Deus tem 1001 formas de falar conosco, várias formas de falar conosco. Ele fala através da palavra pregada, ele fala através do louvor, ele fala através de um profeta, ele fala através de uma oração, ele fala através das nuvens, ele fala através da natureza. A Bíblia diz no Salmo 19, a partir do 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus tem várias formas de falar conosco, mas nós só temos uma para falar com Ele: a oração. Deus tem várias formas de falar conosco. Tem até irmãos que extrapolam isso e dizem que Deus fala através de papagaio, através de não sei mais o que, e aí já extrapola a situação. Já não acredito tanto, não vou atirar pedra. Mas o irmão chegou para mim, aliás, não foi para mim, foi na época que eu fazia o primeiro seminário médio em teologia. Pela graça de Deus, hoje Deus me deu doutorado em teologia. Quando eu fazia o médio, o irmão me disse que conheceu um irmão lá na igreja dele, que disse que se converteu através de um papagaio. Eu disse: irmão, isso é conversa. Ele disse: não, se converteu através do papagaio. Ele tinha sido evangelizado, nunca tinha conhecido ninguém, nunca tinha conhecido Jesus, mas não, tinha sido evangelizado e não queria Jesus. E um dia ele chegou em casa e tinha um papagaio na casa de um crente. Papagaio cantando: foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz outro dia eu vi. Aí ele disse: um papagaio crente e eu não sei.
Não pode não, eu vou aceitar Jesus agora também. Meu irmão, é verdade, ele diz, verdade absoluta. Ele diz, se for mentira, onde eu contar, o pecado cai em seu espinhaço. Aí outro chegou e disse que não sabia orar direito, não gostava bem de orar. Certas coisas eu não acredito direito, eu não vou tirar pedra, tá? Mas é uma coisa que Deus tem mil e uma forma de falar, mas também é demais. Ele disse que não gostava bem de orar. Aí ele foi num barreiro, num local que junta água, num riachozinho, era num riacho. De repente ele chegou e disse que viu um jegue, olha o jegue de novo. O jegue de novo, de bem cedo agora é um jegue, viu? O jegue tomando água. E o jegue tomou água, e quando levantou a cabeça, o jegue fez assim, ó. Ele disse, nunca mais que eu deixe de orar. Que um jegue orando de olhos fechados e eu não orar. Não, eu não vou dizer, Deus tem mil e uma formas de falar com a gente, é com ele Deus. Eu estou dizendo que tem gente que conta coisa demais, não é verdade? Não conta coisa demais, eu não vou dizer que Deus fala usando essas asneirazinhas, Deus me perdoe se eu estiver errado, mas não tem condição. Uma irmã pede para dar um testemunho na igreja. Deus falou comigo. Hoje eu só deixo dar testemunho na igreja quando conta primeiro para mim o testemunho, viu? Porque eu já passei cada boca. A irmã pega o microfone, tem um testemunho para dar hoje. Deus falou comigo. Eu sei que Deus fala de diversas maneiras. Tive uma revelação ontem à noite, com um grande forró nessa rua da igreja. E Bispo Amaro no meio, dançando forró. Agarrado com o diácono Ivaldo, que é um diácono da igreja. Tomei o microfone na hora. Meu irmão, não faz um negócio desse não. Onde é que eu vou dançar forró agarrado com, ainda mais com o Ivaldo, meu irmão? Da igreja, um diácono lá da igreja. Então não vou dizer que Deus está falando essas coisas todas. Às vezes é coisa da cabeça da gente. Mas Ele tem várias formas de falar conosco mesmo. E nós temos uma só para falar com Ele, através da oração. Bispo, o que é que eu faço para orar muito tempo e cair na graça de Deus mesmo na oração? Lhe digo, não comece pedindo nada. Comece glorificando. Veja o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Veja que ele começa logo exaltando o Senhor. A gente começa uma oração, pede logo as coisas materiais, aí o material ele arrasa com a gente. Comece exaltando, comece glorificando, comece dando glórias a ele, reconhecendo que ele é bom, dizendo que o ama. Aí depois você passa a agradecê-lo, depois você passa a pedir, você passa uma hora de oração e não vê. Aleluia. Nesta noite Deus quer derramar um fogo pentecostal, como nós costumamos dizer, ou um fogo renovado, ou um fogo do Espírito Santo, como é mais propício falarmos, no meio de nós, para acender a chama da oração. Ô pastor Carlos. Pastor Carlos de novo, pastor Carlos. Eu tenho fé em Deus que eu prego naquela igreja que está sendo feita lá embaixo, para eu deixar minhas unhas e minhas mãos em paz, que já é a terceira vez hoje. Jesus de Nazaré. Tem uma irmã aqui pela manhã que viu quando eu subi até aqui, eu estou com um calo na cabeça por causa do carro. Caiu o carro aqui na minha cabeça, misericórdia. Vamos lá. Deus vai acender o fogo da oração nesta noite, preste atenção. Olha o texto que nós lemos, porque o que faz nós querermos uma coisa é nós crermos na palavra e sabermos o que ela diz. Sem lenha o fogo se apaga. Diz que a lenha é para o fogo. Gente, eu estou errado. Às vezes eu descubro que eu estou errado, porque às vezes eu estou pedindo uma coisa que já existe. Aqui diz que sem fogo a lenha se apaga. Diz na tua Bíblia, sem fogo a lenha se apaga? Está assim na tua Bíblia? Não. Aí está dizendo que sem lenha o fogo se apaga. Logo, a nossa necessidade, em primeiro lugar, não é
tanto de fogo. A igreja está precisando, antes do fogo, precisa de lenha. Sem lenha, ou traduzindo, sem cristãos comprometidos com a obra de Deus, sem cristãos que o busquem a Deus de coração, sem cristãos que tirem do seu tempo para orar, para buscar a Deus, a obra enfraquece, o fogo se apaga. Precisamos nesta noite não apenas pedir fogo, mas descobrirmos se somos lenha. Aleluia. Se tiver lenha, tem fogo. A lenha é para o fogo. O fogo é o Espírito. Ele já existe. Ele é parte integrante da Santíssima Trindade. Desde o início o Espírito Santo já existia. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo existe desde o início, até na criação. A Bíblia diz que foi dito: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando foi para confundir os habitantes ali, os construtores da Torre de Babel, desçamos e confundamos a língua dos homens. Então a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre existiram. Então nós nessa noite precisamos tirar a nossa mente um pouquinho da questão de fogo, que acende, que pentecostaliza, que renova, e refletirmos um pouco sobre nós mesmos, se nós somos lenha. Se tiver lenha, o fogo aquece. Se tiver muita lenha, tem muito fogo. Enquanto mais lenha, mais fogo. Eu já fui agricultor até os 15 anos, eu fui agricultor, e eu me lembro que às vezes a gente fazia uma chamada lá no Ceará, não sei se aqui chama a mesma coisa, chamada coivara. Aqui chama isso também? Chama coivara também? Coivara, que é uma fogueira. E a gente, enquanto mais colocava fogo, mais colocava lenha, mais o fogo levantava. Então, nesta noite eu pergunto: quem quer ver literalmente o Espírito Santo derramado o seu poder nesta noite aqui? Quem quer ver? Quem acredita que o Espírito Santo pode derramar fogo nesta noite aqui? Quem acredita? Quem crê? Então você tem que decidir ser um pau de lenha. Você precisa decidir ser uma lasca de lenha. Tem uma irmã que diz: vixe, eu preciso ser uma lasca de lenha. Eu preciso ser lenha na fogueira de Jeová. Diga para a pessoa que está perto de você: não tenha medo não, eu sei o que estou falando. Diga para a pessoa que está perto de você: seja lenha, boa de fogo. Aleluia. Estão entendendo o mistério de Jeová? Se for só um pau de lenha, depressa ele se apaga, mas com mais um pau de lenha em cima, então o fogo vai aumentando. Quando vai juntando mais lenha, a fogueira é maior. Assim é na igreja. Vai um aqui, outro ali, outro acolá, um ora, outro canta, outro prega, e assim a igreja se reúne em um lugar e começa a exaltar a Deus, começa a orar. É lenha aqui, lenha ali, lenha acolá. Você tem lenha da esquerda, lenha da direita, lenha atrás, lenha à frente, glorificando a Deus. Daqui a pouco o fogo sobe. Quem crê nisto, exalte ao nome eterno de Jesus de Nazaré. Bata no peito e diga: eu tenho que ser lenha. Diga, vá. Ainda tem gente que não está compreendendo. Pode falar, eu estou falando como profeta de Deus. Eu sei o que eu estudei, eu sei o que eu orei, eu sei o que eu pesquisei. Bata no peito e diga: eu tenho que ser lenha. Agora aplauda Jesus de Nazaré. Oh, glória! Louvado seja Deus! Por isso que sem você
a igreja sofre. E eu estou pregando para pessoas que estão ouvindo essa palavra: sem lenha o fogo se apaga. Há pessoas aqui nesta noite que estão me ouvindo, sabem do projeto dessa igreja, que é crescer, já estão sabendo que quando forem para o prédio novo, não vai caber. Glorificado seja o nome santo de Jeová, porque nessa igreja tem uma unção diferente aqui em Cabrobó. Louvado seja Deus. Eu não visitei as demais igrejas evangélicas, mas eu, como Paulo disse, suponho que tenho o Espírito Santo de Deus. E na minha oração, Deus ainda não me disse se tem uma igreja mais abençoada em Cabrobó do que essa. Tem uma unção grande nessa igreja, viu, igreja? Pode se preparar que mais virá do Senhor. Aleluia! Mas eu quero dizer uma coisa: tem gente nesta noite aqui que sabe, está sabendo que sem lenha o fogo se apaga. Mas tem aqui algumas pessoas que o Espírito ministra ao meu coração, que estão enfraquecidas na fé, tão enfraquecidas que estão pensando: eu acho que eu vou voltar para o mundo, ou eu acho que eu vou procurar outra igreja para congregar. Eu pergunto a você: como é que tu congregas numa igreja que nem essa, e tu ainda tem vontade de procurar outra, meu filho? Tu quer o que na tua vida, hein? O que é que tu queres da tua vida? É virar macaco, é? Macaco é que anda de galho em galho. Não está bom aqui não. Pastor, essa igreja crê em cura divina? Amém. Essa igreja crê em revelação? Amém. Essa igreja tem culto todas as semanas? Amém. E o que é que tu quer mais da vida? O que é que tu queres mais da vida? Tem uma irmã que eu conheço disse: meu ministério é estar de igreja em igreja. Eu disse: para macaca, deixa estar, não vou dizer não. O restante, você sabe. O que é que tu queres mais, meu filho? Tu és mais um pauzinho de lenha, mais um graveto aqui na igreja. A igreja conta com você. Para de estar procurando, batendo de porta em porta e de pulando de galho em galho, que senão tem uma hora que tu pulas num galho seco e ele quebra contigo e tu quebra a cara. Diga para a pessoa que está perto de você: fique aqui, homem. Tu quer mais o que na vida? Diz aí. Se Deus está falando, aplauda Ele agora, em nome de Jesus. Deus está falando. Eita, Jeová! Aleluia! Essa igreja é tão abençoada que se tivesse uma porta para eu abrir uma igreja Batista Maranata em Cabrobó, eu não abria. Pastor Carlos, abra lá que eu vou lhe ajudar, porque aqui eu me sinto em casa. Uma igreja bíblica, igreja poderosa, igreja invejada, viu? O que tem de inveja em cima dessa igreja e daquele prédio lá embaixo. Ô pastor Carlos, tu deixou pregar naquele prédio, pastor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Me recomenda para o ministério, Jeová, em nome de Jeová. Ô irmãos, está precisando de lenha, está precisando de você se dispor como lenha, para Deus acender sua chama no meio de sua igreja. Agora, preste bastante atenção. Essa questão de fogo na Bíblia é uma coisa espetacular. Se você for para o Novo Testamento, em Atos 2, versículo 3, estavam todos reunidos, tal. Aí de repente diz a Bíblia que viram línguas repartidas como que de fogo, repousando sobre cada um. Não foi apenas sobre um, mas sobre cada um. Aquele fogo que está em cada um de vocês aqui nesta noite. Aleluia. Diga para a pessoa que está perto de você: o fogo que está na tua vida. Aleluia. Aleluia. Está precisando só de lenha. Se você for lenha, o fogo vai repousar na tua cabeça, no teu coração. Aleluia. Pastor Carlos, e uma coisa que eu achei interessante, Pastor Carlos,
É que essa semana eu estava ouvindo ou lendo um negócio lá, ouvindo alguém ou lendo um negócio, e alguém ensinando sobre Atos capítulo 2, que é tão conhecido por nós. E ele disse assim: olha bem como foi, quando o pessoal, 120 pessoas começaram a falar em mistérios, e o fogo acendeu no meio daqueles 120 pau de lenha para Deus. O fogo foi tão grande que o pessoal começou a glorificar, e diz que a cidade toda foi lá saber o que era que estava acontecendo. E o autor pergunta: como foi que todo mundo ficou sabendo? Se não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha TV, não tinha alto-falante, não tinha som como esse aqui. Como foi que todo mundo ouviu aquilo dali? Poder de Deus, igreja, poder de Deus, igreja, poder de Deus. Sacode as mãos para os céus e glorifica o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo ele foi tão sensível ao Espírito Santo que ele disse assim, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, aliás 19, ele diz assim: não apagueis o Espírito Santo, não jogue água em cima não, sem lenha o fogo se apaga, não apague não, homem, deixa de ser covarde, não apaga não, acende, você é responsável por labaredas dentro da igreja também, não é só o Espírito Santo não. O Espírito Santo é fogo, ele já está disposto, ele está querendo lenha preparada, aleluia, ele quer lenha na igreja, aleluia, Jeová. Muitas pessoas não entendem, pastor, a bênção apostólica quando Paulo disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Digam comunhão. Comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Você sabe o que é comunhão? Comunhão é amizade. Comunhão é a amabilidade. Comunhão é andar juntos. Comunhão é camaradagem. Foi por isso que ele disse: a comunhão do Espírito esteja com vocês. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, andarmos juntos com ele. Precisamos falar a língua do Espírito. Precisamos ser um com o Espírito Santo. É por isso que o escritor do Apocalipse, pensando que a igreja de Deus haveria de andar junta com o Espírito, ele disse: a igreja e o Espírito Santo dizem: vem. Você quer ser lenha no altar de Deus nesta noite? Então você tem que falar o que o Espírito Santo fala. O que parecer bem ao Espírito Santo tem que parecer bem a você. E se prepare, que você está sendo preparado nesta noite. A lenha está sendo cortada, a lenha está sendo lapidada, a lenha está sendo aquecida. E daqui a pouco esse aquecimento vai dobrar, e aqui vai se tornar uma fornalha do Espírito Santo. Vai ferver, vai ferver esse lugar. E decanta labre as névias clachabralai. Eu creio que ele já está aqui nesta noite para fazer maravilhas. Ele vai derramar lágrimas de você. Ele vai lhe selar com os dons da promessa. Ele vai fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Vai transformar sua vida. Se você for lenha, vai ter fogo aqui entre nós. Alacanturi manalabrachebias. Aleluia. Agora, queridos, uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão da lenha é o que Moisés descreve para todos nós, quando ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem sabe desse versículo de cor? Isso está em Levítico 6,13. Não precisa abrir. Quem diz? Vamos lá. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A maioria dos homens e mulheres de Deus conhecem esse texto de Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o
altar não se apagará. Mas quando eu fui ler esse texto direitinho, não precisa você abrir, tem um versículo antes que diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele sobre cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo, pois, arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele todas as manhãs. Aleluia. Quem está entendendo o mistério? É porque nós só lemos o 13, não lemos o 12. O fogo de Deus arderá toda hora dentro da igreja, arderá toda hora, todo dia, continuamente sobre o altar. Mas no versículo anterior diz que para ele arder toda hora, tem que ter fogo toda hora. Aliás, tem que ter lenha toda hora. Você não pode chegar na igreja, vir para a igreja indisposto de estar na igreja. Você não pode dizimar indisposto para dizimar. Você não pode orar indisposto para orar. Você não pode levar a vida espiritual numa indisposição tremenda e total. Você tem que ser lenha, e lenha a partir de todas as manhãs. O sacerdote colocará lenha sobre o altar todas as manhãs, e por causa disso o fogo nunca se apagará. Louvado seja Deus, aleluia. Eu creio que Cabrobó precisa de uma igreja igual a essa, cheia de fogo, cheia de poder, cheia da glória de Deus, que virá através das orações dos santos, que sobem para a memória diante de Deus, aleluia. Por isso nesta noite Deus te convida, meu filho, entende que tu tens que ter ser lenha, tu tens que ser lenha. Você se junta com outro irmão que é lenha e começa a orar, e vou orando, 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 e daqui a pouco o fogo levanta, o fogo sobe, o fogo aquece, o fogo sobe. Deus nessa noite está derramando a unção sobre tua vida, e você está entendendo que precisa ser lenha. Por favor, só bate no ombro do teu irmão e diz aí, dá um glória a Deus bem forte. Manda o teu irmão que está perto de você, dá um glória a Jeová bem forte aí, aleluia, louvado seja Deus. A lenha é para o fogo. Traduzindo, o verdadeiro servo do Senhor é para o Espírito Santo usar. Até aqui você já decidiu ser lenha? Quantos aqui nessa noite, até aqui, já decidiram ser uma lenha para Deus? Um pedaço de lenha para Deus, um pedacinho. Nós somos para Deus menos que nada, diz a Bíblia. Se ele olhar bem, nós somos menos que nada. Ser pau de lenha já é alguma coisa grande para Deus, porque ele disse que é isso que pega fogo. Então eu estou no altar de Deus nesta noite. Eu quero fogo sobre minha vida. Quem quer nesta noite? Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer? Só quem quer, levante sua mão, pois a Bíblia Sagrada diz claramente que quem quiser, quem pedir, recebe em nome de Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Exalte, exalte, exalte. Só quem acredita no poder de Jeová, exalte ele agora. Todas as manhãs, segundo está escrito em Levítico capítulo 6, o sacerdote pegava lá a lenha e colocava sobre o altar. Aí por isso que não se apagava o fogo. Questão não é tanto fogo, é lenha. A questão não é se o Espírito Santo vai operar, ele está disposto a operar. É se eu estou na qualificação de lenha. Aleluia. Você já viu aquela lenha de mameleiro que só precisa sentir o cheiro do fogo? Ela já está pegando fogo, até verde ela incendeia. Aleluia. É assim que Deus quer que nós sejamos. Eu mesmo sou assim para a glória de Deus. Eu não posso ver fogo numa igreja, num canto do local, que eu já quero estar perto. Aleluia. É bom demais, gente. Eu não sei o que seria de mim se não fosse acreditar nesse fogo e querer ser cada dia mais e mais um pau de lenha. No mundo, se você chamar alguém de pau de lenha, você
é capaz de levar uma cacetada grande, ou eu. Mas aqui estou tratando de coisas espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu vejo pelos olhos da fé nesta noite a fagulha acesa do Espírito aqui, convidando: quem é lenha venha, quem é lenha venha e pule dentro do fogo. Saibas tu que enquanto mais lenha, mais fogo haverá. Caprobó notará, caprobó verá a glória que eu derramarei sobre a minha fogueira. Aí sim é a verdadeira fogueira santa de Israel. Pode exaltar, pode glorificar, pode magnificar aquele que é poderoso. E se prepare, que nesta noite, no fim desta mensagem, vai acontecer sobrenatural de Deus aqui nesta noite. Só quem crê, dá um brado de glórias ao nome eterno de Jeová. Na chamada de Deus a Moisés no capítulo 3, não precisa ler, nem abrir, melhor falando, de Êxodo, a Bíblia Sagrada diz que Moisés teve uma visão, e lá estava uma sarça ardendo em fogo. Aleluia. Ezequiel disse: pega brasas vivas do altar, digam altar. Pega brasas vivas do altar e espalha sobre a cidade. Aleluia. E eu digo a mesma coisa nessa noite, igreja de Cabrobó: pega brasas vivas, pega fogo nesta noite, torna-se uma lenha queimada pelo Espírito Santo e espalha brasa em Cabrobó, espalha brasa em Cabrobó, espalha brasa em Cabrobó. Quem pode dizer: glorificado seja o nome santo de Jeová? Espalha! Eu fui pregar numa igreja, e eu não sabia que eu não podia falar sobre esse negócio de fogo. Lá vai eu falar. Quando eu falei tantinho assim, não foi uma mensagem não que eu dei, não, foi só sobre um negócio que eu disse lá. Terminou, o pastor disse: eu ia passar uma semana lá. Eu não sabia, nem ele me disse, nem eu perguntei. Aí ele disse: irmão Cícero, deixei de ser pastor naquela hora. Irmão Cícero, entra cá. Aí abriu a porta e disse: tem um carro hoje, 10 horas da noite, para o Ceará. Pegue aqui sua oferta e o dinheiro de volta e suma com seu fogo. Pastor, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse demais? Você disse de fogo, falou que tinha fogo. Que fogo, rapaz? Depois me desculpe porque eu falei sobre esse fogo. Ele disse: olha, está desculpado, mas você vai embora hoje. E neste púlpito ali de fora, Cícero Amaro não sobe mais para pregar não. Eu disse. Aí vim embora. No caminho eu vinha para Brejo Santo. E quando eu cheguei perto de Brejo Santo, eu caí num sono. E passou de Brejo Santo. Foi para lá em Juazeiro do Norte. Eu dormindo. Quando eu abri os olhos, estava em Juazeiro. Mas antes, eu sonhei com aquele pastor dentro de um fogo. Eu disse: Jeová, que é isso? Eu estou aperreado com tanto fogo. Ele disse que eu não prego mais lá, mas eu sonhei literalmente ele dentro de um fogo, de uma coivara de fogo. Eu disse: será que é do inferno, Jesus? Mas não. Cheguei em Juazeiro do Norte, já tinha com as malas lá, que eu ia passar uma semana. Ele mandou embora logo. Aí eu disse: agora pronto, o que é que eu faço? Liguei para um amigo meu, ele disse: vem para cá. Aí fui para casa desse amigo meu,
Quando eu cheguei lá, ele estava assistindo uma pregadora. Aí a pregadora, ele saiu com a mulher dele para fazer o café da manhã para mim. Aí a pregadora olhou para a TV, para a câmera. Aí parece que ela olhava para mim e disse assim: pastor! Eu disse: espera, eu? Desse jeito, pastor? Parece mentira, é que história de crente, só quem acredita é quem é crente mesmo. Olha aqui, pastor, o que tu pregaste ontem à noite foi verdade. E continue falando, porque Deus é contigo. Eu disse: ai, meu Deus do céu! Aí entrei, procurei um banheiro, comecei a chorar, enxugando as lágrimas, lavando o rosto. E a família: o que é? Eu disse: depois eu conto. Pastor, Deus é demais, Ele bota a gente num negócio estreito, tem horas. Como é que pode? A mulher não sabia. E quando eu olhei lá, era uma mensagem que ela tinha essa pessoa pregado há 8 anos, que estava passando naquela hora. Como é que pode? Eu disse: então não era o fogo do inferno que ele estava, não. Ele vai acender fogo lá. Vai operando. Aí foram me dizendo: ele botou uma bateria na igreja. Eu digo: glorificado seja Deus, é um pau de lenha que está lá. Ele botou um teclado sofisticado. Ele mudou o teto, que lá até a igreja era grande, mas tinha um barãozão lá que só ele dava 5 salários mínimos, sustentava o pastor. E Jesus de Nazaré começou a operar. Com um pouco ele ligou para mim: pastor Cícero Amaro. Eu disse: sim. Quem é? Pastor fulano. O que é? O que está acontecendo? Ele disse: venha pregar na igreja aqui. Dá para vir? Eu digo: vou em nome de Jesus, mas eu falo em fogo, viu? Eles podem vir com fogo e tudo. Louvado seja o nome santo de Jeová. Quem é que crê que Deus faz esse milagre? O fogo arderá continuamente sobre o altar, igreja. Não cessemos de buscar este poder, mas não deixemos de ser lenha, porque onde tem lenha tem fogo. Aleluia, Jeová. Mas eu quero mostrar o mistério de Deus para vocês. No sacrifício de Isaac, feito por Abraão, a respeito de lenha. E aí eu termino. Vamos comigo, capítulo 22 de Gênesis. Tem uns mistérios aqui que a gente não pode revelar tudo, porque nós somos limitados, mas algumas coisas vamos falar. Gênesis capítulo 22, todo mundo conhece, a prova de Deus com Abraão. Abraão foi oferecer seu filho Isaque a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Repitam comigo: sem lenha. Forte, igreja: sem lenha, o fogo se apaga. Quem já jantou nessa noite, levante a mão. Eu não jantei ainda. Quem jantou, levante a mão, por favor. Ninguém jantou? Pô, só janta depois das 10? Mas quem almoçou, pelo amor de Deus? O cantor Adalberto almoçou e lanchou pela manhã. Agora tem uma coisa, a lamentação dele aqui na frente nessa noite, eu estava usando a casa daqui. Oh meu Deus, como foi bom estar aqui nessa igreja nesse dia. Eu disse: Carlos, tu não sabe o tanto que ele comeu lá no hotel. Digam comigo: sem lenha, o fogo se apaga. Diga: a lenha é para o fogo. Digam: o cristão é para o Espírito. Só dá uma olhadinha de lado para o teu irmão e diz assim: tudo bem, pau de lenha? Diz aí. Está entendendo o mistério? Só no mistério, Jeová. Glorifica. Está entendendo, pau de lenha? Quem é pau de lenha aqui comigo agora? Espiritualmente falando, dá um glória. Exalte. Eita, pau de lenha bom. Glorificado seja Deus. Jeová vai derramar poder sobre a lenha. Encontraram aí, capítulo 22? Encontraram? O sacrifício de Isaac. Eita glória. Termino já, Carlos, pode deixar.
Vamos lá. Olha aí, versículo 6. Tomou Abraão a... Não. Versículo 3, desculpe. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento... Mas, rapaz, nós estamos com um negócio com jegue hoje, que é um caso sério. Tudo que a gente ora, tem jegue no meio. Não sei o que faz. O que é que faz, Adalberto? Oh, meu Deus do céu, tanto jegue aqui, tanto jegue tá na estrada, tanto jegue em todo canto. Vamos lá. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jegue, o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou o quê? Lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Digam, Abraão preparou a lenha. Abraão aqui representa Deus, viu? Deus é quem prepara você, aleluia. Apesar de você ter sua participação, mas através de uma mensagem como essa, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que às vezes podemos fazer com que Deus seja entendido como um certo tipo de Abraão, o Deus que nós servimos, o nosso verdadeiro Abraão, prepara a lenha. Abraão rachou lenha, preparou a lenha, fez várias lascas de lenha. Deus está preparando lenha nesta noite aqui. Diga, Abraão rachou lenha. Diga, Deus prepara lenha. Olha, aqui tem gente nessa noite sendo preparada por Abraão, o Abraão eterno. Ele já está rachando as lenhas nesta noite, porque ele quer uma grande fogueira aqui hoje, e a fogueira vai ser grande. Abraão rachou a lenha. Deus prepara você para ser lenha. Quem está entendendo o mistério de Jeová? Só quem está entendendo o mistério de Jeová. Aleluia, vamos continuar? É rápido, olha o versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava na mão o fogo e o cutelo. Diga, Abraão levava o fogo, Isaque levava a lenha. Então significava dizer que a lenha estava com Isaque. A lenha era questão de Isaque. Abraão já preparou, agora Isaque, a lenha é com você. Eu estou com fogo na mão, mas você é quem leva a lenha. Eu quero dizer para você, o teu Deus já está te preparando nesta noite. Abraão eterno já preparou você, já rachou a lenha, agora ele está colocando a lenha por sua conta. Bata no peito, diga, agora o negócio é comigo, aleluia. Tem lenha sobre os teus ombros, viu, querido? Está entendendo o mistério de Jeová? Abraão prepara a lenha, mas agora a lenha está nos ombros de Isaque. A responsabilidade de ser lenha hoje é com você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu tô assim como quem estou caminhando para dentro de uma grande fogueira santa nesta noite. Deus preparou a lenha, colocou sobre minha vida. Louvado seja o Senhor. Deus cortou a lenha, colocou sobre meus ombros. Agora a lenha é comigo, ou eu sou a lenha. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui, meu filho, teu pai. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, no caso com Abraão, eis o fogo contigo, e a lenha que estava com Isaque, comigo. Mas onde está, porém, o cordeiro para o holocausto? Digam comigo, Abraão preparou a lenha. Diga, Isaque conduziu a lenha. Agora veja aqui que o Isaque está dizendo, pai, eis aqui a lenha. Agora digam comigo, Isaque apresentou a lenha a Abraão. E digam, Abraão tinha fogo. Irmão, se eu apresento lenha a Deus, eu estou pedindo o quê?
Aleluia. Quem vai apresentar nesta noite ao Senhor a sua lenha, a sua vida? Quem está entendendo o mistério de Jeová, apresenta nesta noite: Abraão, eis aqui lenha. E ele vai te dizer: vai fogo, vai fogo, vai fogo, vai fogo, vai fogo. Aleluia. Apresenta a lenha ao Senhor nesta noite, meu filho. Apresenta a tua vida como holocausto vivo no altar de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E canta lá, bachurianda lá, branai. Aleluia. Olha o versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Eita, chegaram ao lugar. Nós já estamos chegando também, viu? Nesta noite. Pode se preparar, o lugar designado, a hora designada de Deus é 9h31. Está com 50 minutos que eu peguei a palavra, aproximadamente. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Diga: Abraão colocou a lenha sobre o altar. Aí vão lá para frente onde eu li ainda agora, não precisa abrir, mas se lembrem. O que é que diz lá? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Abraão coloca a lenha no altar. Se tem lenha no altar, tem fogo no altar. Oh, glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu continuo e termino. Versículo 9 termina dizendo: amarrou Isaque, seu filho, e o deitou em cima da lenha. Agora entenda o mistério. Abraão prepara a lenha. Número 2, Abraão coloca a lenha sobre Isaque. Isaque carrega a lenha. Isaque, número 3, apresenta a lenha a Abraão. Agora Abraão pega a lenha, coloca no altar. E agora Abraão pega Isaque e coloca em cima da lenha. O fogo arderá continuamente sobre o altar, que tem lenha. E em cima da lenha quem estava? Isaque. Logo, se tem fogo no altar que tem lenha, quem está em cima da lenha é o quê? Queimado por essa lenha. Você quer estar em cima desse altar nesta noite? Diga amém. Você quer se lançar em cima desse altar que tem lenha e tem fogo nesta noite? Diga amém. Isaque era apenas mais um pedaço de lenha em cima daquele altar. Revelação de Deus para você. Você vai subir ao altar de Deus nesta noite. Aí vai ter fogo. Vai ter fogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai ter fogo os 7 dias da semana. Vai ter fogo os 12 meses do ano. Os 365 dias do ano. Vai ter fogo em Cabrobó. Porque em Cabrobó tem lenha. E onde tem lenha tem fogo. Exalta, igreja, exalta, exalta. Eu quero que você fique de pé aplaudindo aquele que é merecedor de toda honra e toda glória. Bota a tua Bíblia na cadeira e vai aplaudindo, vai aplaudindo, vai aplaudindo e dando glória ao Espírito Santo de Deus. 1 minuto de glória a Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1 minuto de glória a Deus. Feche seus olhos. 1 minuto de glória a Deus e palmas. 1 minuto de glória a Deus e palmas. É pra Jesus, é forte. Tem que ser melhor. Abraça. Ai, xarabraçorebeca. Linda caixa. Agora Deus está derramando o poder sobre tua vida agora, lenha. Agora tu vais começar a ser queimado.
seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja queimado. Fale mistério, profetize, seja renovado. Receba, 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 receba.